pastor. Bote o pastor na sua oração, que ele não se sente bem. A gente sabe que ele não está bem de saúde, mas vamos orar, que o povo de Deus, orando, Deus age a seu favor. Porque diz em sua palavra: se o meu povo orar, se humilhar e buscar a minha face, ele vai muitas coisas. Então vamos orar e buscar a face do nosso Senhor Jesus. E assim eu agradeço por estar aqui. E também agradeço ao pastor por me dar essa oportunidade. E que a igreja ore pelo nosso pastor, porque é ele que está aqui na frente para poder mostrar, ensinar. Ele não leva ao céu. O pastor não consegue levar o ser humano ao céu, mas ele consegue mostrar o caminho orientado pelo Senhor. Ele consegue mostrar e conduzir o povo ao caminho. É isso. É que nem Moisés. Moisés era um homem só para conduzir uma nação e um povo. Moisés não conseguia levar ninguém ao céu, mas ele era instruído por Deus para mostrar o caminho do céu. Então que Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos. E aqui eu passo o culto para o nosso pastor Jair. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, por mais uma oportunidade que o Senhor Ele nos concede de estar aqui com os nossos irmãos. Deus continue abençoando o presbítero Jeremias, para a glória de Deus. Deus continue abençoando todos os irmãos que aqui estão presentes, que não puderam chegar, aquele que também está estudando. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos, né? Alguns dos nossos irmãos falaram conosco a respeito de estudar. Eu digo, vai estudar, é bom, é coisa boa. Tem condições de estudar, estude, né? Muito bom. Muitas das vezes, né, a gente sabe, nem todos, né, têm a condição, o tempo verdadeiramente de estar, né, principalmente depois que a gente constrói família, né, a correria, as preocupações. Às vezes não tem como mesmo você, né, atender, né, aos estudos depois que você chega nessa faixa etária. Mas porém aqueles que podem, é importante, né, e eu aconselho sim. Meus irmãos, nesse momento eu quero trazer uma palavra rápida. Eu falei até o prefeito Jeremias para deixar só 30 minutos bem para mim. Eu estou me esforçando muito para estar aqui, irmão. Jesus é bom, está conosco. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 20. Números, capítulo 20. E nós vamos ler a partir do versículo 7. Eu quero falar, dentro desses 30 minutos, a respeito da ira. Esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. A ira. Não é a ira de Deus. Estou falando da ira do homem. É sobre isso que a gente vamos passar para os irmãos. E creio que dentro desses minutos, irmãos, vão se alegrar muito com esta palavra para a glória de Deus. Pois a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, né? E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela nos alerta, a palavra de Deus nos ensina, nos corrige naquilo que nós precisamos sempre melhorar. Números, capítulo de número 20, versículo a partir do 7, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel,
por isso não meterei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Meus irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus e a gente observa o capítulo de número 20 do livro de Números, me chama muito a atenção. Por que eu falei para os irmãos a respeito da ira do homem? Quando nós observamos a Bíblia, se você abrir a sua Bíblia, eu preciso ler esse texto como plano de fundo para iniciarmos este ensinamento. Se você ler lá em Efésios, no capítulo de número 4 e do versículo de número 26, vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em algumas traduções a gente encontra a expressão irai-vos, mas não pequeis. Porque irar, irmão, todos nós estamos sujeitos a nos irar, principalmente quando tem ao nosso lado, ou às vezes aparece enviados pelo diabo mesmo, para às vezes tirar a nossa paciência, às vezes tirar a gente de sério, com atitudes, com palavras, seja lá o que for, e às vezes atrair em nós uma ira. Mas não há pecado quando você ira, porque está na natureza do ser humano. Mas quando você pratica a ira que acende dentro de você, aí sim inicia-se o pecado. Porque quando você se ira com alguém e você fala a vontade de dar uma mãozada, é uma ira. Se você somente pensou na mente isso, tudo ok. Mas se você vai e mete a mãozada para cima, você pecou. Então, ou seja, a ira, ela sente dentro de nós, mas nós não podemos praticar a ira. E quando nós observamos este capítulo de número 20 do livro de Números, que está entrelaçados entre o que nós conhecemos como Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, a gente vamos ver que Moisés ele está aqui em um cenário não favorável, porque Moisés ele estava com um compromisso agora de dar água para o povo beber, porque tudo quanto começava a faltar por momentos na vida da nação, depois que a nação sai do Egito, eles tinham o costume de lançar em rosto de Moisés e dizer, por exemplo, se faltava comida, dizer: Moisés, lá no Egito tinha comida, lá no Egito tinha pepino, lá no Egito tinha cebola, tu nos tirasse lá do Egito para que nós morrêssemos aqui. E muitas das vezes essa atitude do povo trazia dentro de Moisés uma ira. Moisés se irava, e eu vou mostrar na Bíblia às vezes que Moisés se irou. Moisés se irava tanto, irmão, com a nação, porque não é fácil. Moisés assumiu um chamado tão difícil, e ao mesmo tempo o povo vê os milagres que Deus operou no Egito, e em qualquer momento já está dizendo para Moisés: lá no Egito tem gente assim, né, irmão? Tem gente que não pode passar por um apertinho, que já fala: ah, mas quando eu não era crente, ah, mas quando eu não estava na igreja, ah, depois que eu fui para a igreja. Irmão, pelo amor de Deus, na igreja, irmão, a gente estamos buscando a cada dia melhorar, nós estamos buscando a cada dia entrar no céu. Amém, meus irmãos? Ninguém é perfeito, todos nós temos nossos lados baixo, alto, nossas falhas. Igreja não é lugar de gente perfeita, porque onde tem gente tem problema, irmão, não tem como fugir disso. Até porque o problema não está na igreja, o problema está em nós. Nós somos os problemas às vezes, porque é nós que atraímos muitas das vezes os problemas. Sim ou não? Com as nossas atitudes, com as nossas formas de agir, com o nosso pensar, com a nossa falta de vigilância. Então, imagine Moisés diante de uma congregação rebelde, onde o povo tudo lembrava do Egito. E agora Moisés está na incumbência de trazer água para o povo. Talvez os irmãos não saibam, mas o apóstolo Paulo deixou muito claro a respeito dessa rocha. Se não me foge a memória, está lá em 1 ou as 2 de Coríntios, que não me recordo bem agora, que a Bíblia
Bíblia diz que aquela rocha era Cristo. Essa pedra que andava com o povo no deserto, que Deus pede para que Moisés falasse a rocha para dar água, era Cristo. Era uma forma de Cristo estar no meio do povo, porque a Bíblia vai nos mostrar Jesus como água. Ele é a água da vida. Então o apóstolo Paulo deixa esclarecedor que aquela rocha era Cristo. Está lá em 1 ou 2 de Coríntios. Então Deus dá uma ordem para Moisés. Só que Moisés vai fazer além daquilo que Deus mandou ele fazer. Está o problema. Quando Deus mandar você fazer algo, faça de acordo com o que Deus mandou você fazer. Porque às vezes, meus irmãos, a gente queremos fazer do nosso jeito. Às vezes a gente está querendo fazer, irmão, de uma forma que aos nossos olhos parece ser melhor. Mas não é mesmo que seja melhor, mas nós só devemos fazer de acordo com o que o Senhor orientou a gente fazer. E a ordem de Deus para Moisés foi essa: Moisés, fala o que, irmãos? A rocha. Só que Moisés, ele estava em um período de ira, porque o povo, na hora que faltava alguma coisa, o povo já começava a botar pressão em cima de Moisés. Isso aqui é muito importante que os irmãos ouçam. E Moisés perde o equilíbrio. E uma das coisas que um cristão, uma liderança, um obreiro, aquele que dirige culto, aquele que prega, ele tem que manter o equilíbrio. Porque tem hora, meus irmãos, que existe atitude de pessoas que dá vontade para a gente dar um bicudo. Irmão, tem atitude de pessoas que dá vontade para a gente pegar e dar uma gravata. Mas não é uma gravata dessa que a gente usa, não. Os irmãos falam da gravata que eu estou falando. Porque faz raiva, tem hora. Não é fácil, meus irmãos. Mas a gente tem que manter o equilíbrio. Imagina Moisés, aquele cajado. Eu já fico imaginando. Não é bíblico que eu estou imaginando, é imaginação bíblica. Eu imagino Moisés com aquele cajado na mão. E o povo fazendo raiva, Moisés. E tem hora que Moisés, por isso, irmão, eu imagino biblicamente, Deus disse assim: Moisés, fala a rocha. E Moisés se desequilibra e bate na rocha. Mas aquele bater na rocha não era que Moisés queria bater na rocha. Na verdade, Moisés já estava olhando para alguém ali, irmão. Só que ele quis descontar de uma forma diferente, né? Não tem aquele momento de ira que a gente, para não, muitas das vezes, para não perder o equilíbrio, não fazer besteira, a gente dá até um murro na parede. Você já fez isso? Eu já fiz. Eu não vou mentir. Eu, na hora da raiva e na hora para não fazer besteira, deu um tapa. Agora só dói na gente, né? A gente é que sente a pancada. Porque é isso. Eu fico imaginando biblicamente, Deus, Moisés, tu vai falar. A ordem de Deus foi para Moisés falar. Moisés, é assim que ele vem falar. Rocha, dê água. E a água ia jorrar. Por que Deus não mandou ele falar com a rocha? Se Deus disse, fala com a rocha tinha que dar a água. Moisés bate. Só que ele, quando bate, aí você pergunta para mim, mas a água jorrou? Jorrou. Porque Deus queria matar a sede do povo. Deus queria suprir a necessidade do povo. Mas Deus não aprovou o que Moisés fez. E dentro de alguns estudos, aqueles que acreditam que foi o porém de Moisés não entrar na terra. Limitou Moisés de entrar na terra prometida. Ele viu de longe a terra, mas ele não entrou nela. Irmãos, que nós possamos fazer tudo como o Senhor orienta. Porque lá em 1 Coríntios, me lembrei do texto, por isso que é bom a gente ler, né, irmão? Que o Espírito Santo de Deus nos lembra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, se você ler, e o versículo 4, você vai ver o que eu falei. Que o apóstolo Paulo vai mostrar que aquela rocha era Cristo. Então, quando Moisés
era como que ele estivesse batendo em Cristo. Olha que coisa séria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, que os seguia. Então já mostra que não é uma pedra comum. Você já viu pedra andando por aí? Pedra não anda por aí. Uma pedra que os seguia. E a pedra era Cristo. Então Moisés pega e bate. E não era para ele ter batido. Aí nós voltamos lá para o texto que nós lemos. O versículo de número 7. O Senhor falou a Moisés dizendo, versículo de número 8: toma a vara e ajuda a congregação. Ajuda o povo. Tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes dirás: água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Era só falar, nada mais. Quando você passa daquilo que Deus te orienta, você perde o equilíbrio. Se você seguir a orientação que Deus te dá, você nunca vai ser uma pessoa desequilibrada. Quando você avança além daquilo que Deus mandou você fazer, você se torna uma pessoa desequilibrada. É aquela coisa, eu acho que vai, aí você vai e faz, e Deus não te orientou a fazer. Aí você bota a mão na cabeça depois: se eu não tivesse ido, não tinha acontecido isso. Então, meus irmãos, tudo nós devemos pedir orientação a Deus. Versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés pega a vara na mão. Aí o versículo de número 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouve agora, rebelde. Está virado ou não está? Você está virado com o povo, porque o povo estava exigindo. Então ele: ouve agora, rebeldes. Ele irá com o povo, tudo bem, mas ele foi bater na rocha. Esse foi o ponto que Moisés errou, porque a ira dele, ele foi descontar na rocha. Irmão, cuidado para você não descontar a sua ira em quem não tem nada a ver. Que às vezes tem pessoas que se ira e vai descontar a sua ira em quem não tem nada a ver. Você já conheceu pessoas assim? Eu já. Inclusive eu já fui uma pessoa assim. Estou pregando para mim. Porventura, tiraremos águas dessa rocha para vós? Veja se ele não está virado. Ele chama de rebelde e ao mesmo tempo faz uma interrogação para o povo. Na nossa linguagem: será que pode sair água dessa pedra aqui? Já imaginou? Só que Deus já tinha falado para ele: reúne a congregação e fala a rocha. Versículo de número 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Ele esqueceu que a ordem foi falar, não foi ferir. Então perceba que ele estava um pouco irado naquele momento ali. Ele pega e bate uma e bate 2. E não era para ele ter feito isso. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para uns textos que eu selecionei aqui. Dá tempo a gente ler esses textos ainda? Porque eu estou falando da ira. Tenhamos cuidado e equilíbrio com as nossas iras. No final dos 40 anos da geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra de Canaã. Já imaginou isso? Diante daquela multidão todinha, somente quem? Josué e Caleb entraram. O restante morreram tudo. Morreram tudo no percurso antes de chegar na terra prometida. Somente Josué e Caleb tiveram privilégio. Nem Moisés entrou. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Moisés está no alto monte e Deus mostra para ele antes da sua morte a terra. E a Bíblia diz que ele vê de longe, mas ele não entra. Só entrou Josué e Caleb. Daquela geração, dobra a atenção, daquela
e Caleb entrou na terra. Os demais todos morreram. Só a nova geração que foi surgindo foi que entraram junto com eles. Já imaginou? Que a nossa desobediência pode trazer ruínas e consequências terríveis para a nossa vida. Acho que temos que ter cuidado, irmão, com o tal da desobediência. Porque esse povo no deserto tem a salvação? Tem. Só não entraram na terra. Porque qual era a questão da terra prometida? Por que Deus prometeu a terra? Porque eles viviam no Egito comendo cebola, pepino. Aí Deus disse: eu vou dar uma terra para vocês que manda leite e mel. Ou seja, uma terra frutífera. Uma terra que eles iriam ter alimento de sobra. A melhor terra que estaria na palma da mão. O que eles plantassem, onde plantassem, dava. Então Deus disse: eu vou dar uma terra para vocês que manda leite e mel. Em outras palavras, você não está precisando mais comer pepino, cebola, essas comidas. Não que seja proibido comer. Deus estava dizendo para ele: vocês vão comer coisas melhores do que cebola e do que pepino. Vocês vão ter tudo melhor dessa terra. Então, quem não queria entrar numa terra dessa? Entrar numa terra onde você fosse lá tudo perfeitamente. Alimentos do melhor, fruta das melhores que existia, no seu doce, na sua pureza, na sua naturalidade. Então eles almejavam essa terra, porque no percurso dos anos que passaram no deserto, foi difícil, tiveram que se alimentar daquilo que Deus provia. Codornizes, maná, que significa o que é isso? Era algo branquinho que caía na terra, que era indesconhecível deles, por isso que eles disseram: o que é isso? E eles sonhavam em entrar nessa terra, porque iria ter de tudo que eles queriam. Mas, por conta da desobediência deles, o que aconteceu? Não perderam a sua salvação. Muitos não perderam. Alguns perderam, principalmente aqueles que entraram na rebelião. Você lembra desse texto? Isso, da rebelião também, em que eles não quiseram entender que Arão era o escolhido, e Deus faz a prova, bota uma vara para que florescesse, para provar que ele era o escolhido. Então o que acontece? Eles se reuniram. Abirão, Acã, Abirão e Datã. Se não me foge a memória, são esses três personagens. Ciralo. Não. Por que Arão? Porque é família de Noé. Então o que acontece? Deus bota a prova. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que a terra se abre. Porque eles fizeram uma rebelião. E todos aqueles que morreram ali naquela rebelião perderam a salvação. E na verdade, muitos no decorrer dos que saíram do Egito perderam a salvação. Porque levaram para outro lado. Aqueles que morreram na idolatria. Aqueles que se rebelaram contra Moisés. Muitos se salvaram, mas muitos se perderam. E a nova geração que foi surgindo foi a que entrou na terra prometida. Por exemplo, aqueles que morreram em idolatria não se salvaram. Aqueles que estavam entrelaçados na rebelião não se salvaram, porque rebelião, segundo a Bíblia, é pior do que o pecado da feitiçaria. A Bíblia diz que os feiticeiros converteram o reino dos céus. E se a rebelião é mais grave do que o pecado da feitiçaria, não tem também salvação para aqueles que são rebeliados. Isso é muito sério o que eu estou falando aqui. Ficou claro, varão? Então, entenda, muitos se perderam. E dos que entraram na terra, isso aqui é tremendo, dos que entraram na terra, que saíram do Egito, veja só, varão. Somente quem? Só eles foram preservados para entrar na terra. Os demais, muitos, se perderam na idolatria, se perderam na rebelião, morreram ao decorrer do deserto, mas não perderam a sua salvação, uma boa parte. Só aqueles que entraram na rebelião e na idolatria. Porém, a nova geração desfrutou daquilo que eles sonhavam em desfrutar, de uma terra que emanasse leite e mel. Quando
fora. Terra que manda leite e mel, o pessoal entendia que da terra ficava jorrando mel e leite. Não é isso o texto bíblico. Porque tem gente que pega tudo no literal. Não. Mandava leite e mel, era uma terra frutífera. Uma terra que tinha boa alimentação. Então é isso, irmão, que nós precisamos entender. Mas a ordem foi fazer o quê? Falar. Se é para falar, não bata. Nós temos que ter cuidado, irmão. Falar somente aquilo que Deus orienta que a gente fale. Se a gente passar disso, a gente erra. Pode haver até um resultado, porque Moisés bate, mas a água jorrou na mente de Moisés. Está tudo certo. Eu falei, eu não falei. Bati, a água jorrou. Deus disse para mim falar. Se eu falasse, a água ia jorrar. Mas eu bati, a água jorrou. Na mente dele estava tudo certo. E não estava. Tenhamos cuidado, porque nem tudo aquilo que está dando certo quer dizer que é Deus que está aprovando. Nem tudo aquilo que dá certo é Deus aprovando. Deus só aprova se tiver na vontade dele. Deus só aprova se tiver naquilo que ele te orientou. Se você está seguindo aquilo que ele te orientou certinho e não está acrescentando nem tio e nem tirando, aí Deus está aprovando. Porque para Deus aprovar, as coisas têm que ser do jeito dele. Não pode ser menos e não pode ser mais. Isso aqui é muito importante, irmãos. Então, eu quero ler um texto aqui com os irmãos. Falta 5 minutos e encerro já. Mas deixa eu ler aqui. Os estudiosos do Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, sempre levantaram alguns questionamentos sobre quais os motivos que Moisés não entrou na terra prometida. Sempre existiu essa interrogação. Poxa, Moisés é um líder, estava conduzindo o povo. Josué e Caleb entram e Moisés comenta por quê? Entenda, meus irmãos, não é categoricamente o que eu estou afirmando aqui. Eu não estou dizendo que Moisés não entra na terra porque ele feriu. Não. Mas entre as entrelinhas, possa ter sido isso. Possa ter sido isso que impediu de Moisés entrar na terra. Ao invés de falar a rocha, ele feriu. Se você ler essa narrativa também, lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, versículo 8, Deus disse para Moisés: falai a rocha, mas Moisés desobedeceu. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 11, Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. O texto que nos mostra que Deus não precisava da ajuda de Moisés, e também o texto mostra que ele não dependeu totalmente de Deus. Vou repetir. O texto quer nos mostrar que Deus não precisava da ajuda de Moisés. E também o texto mostra que ele não dependeu totalmente de Deus. Pois o fato dele ferir a rocha, ao invés de falar-lhe, demonstrou da parte de Moisés um certo tipo de incredulidade. Quando Moisés não obedece o que Deus orientou ele fazer, ele estava mostrando um ato de incredulidade. Não, Deus mandou falar. Isso é uma hipótese dentro das entrelinhas que a gente entendemos aqui. Mas o que eu consigo entender mais claro é que Moisés estava virado, por conta que ele chamou o povo de rebelde. Ninguém vai chamar ninguém de rebelde com carinho. Se eu chamar alguém de rebelde é porque eu estou irado com aquela pessoa. Se eu chego e falar assim, rebelde, eu estou irado com você. Não é dessa forma, irmão? Mas vamos lá. Moisés quebrou as 2 tábuas da lei, lá em Êxodo 32. Moisés era um camarada irado, faraó. Moisés se irou muitas das vezes, não só foi nesse período aqui não. A ponto de quando Moisés desce do monte e está o povo lá, prostrado diante de um bezerro. Ajuntaram as correntes,
os brincos, pulseira, ouro, tudo que tinha de ouro, derreteram e fizeram um bezerro. Lá vem Moisés, porque Moisés passa um tempo lá em cima, o povo pensava que Moisés tinha sumido. Aí quando Moisés desce, está o povo lá. Ó, fazendo o quê? Adorando um bezerro. O que acontece? Moisés se ira mais uma vez. Moisés pega as tábuas e quebra. Foi um erro que Moisés cometeu. Ele não podia quebrar. As tábuas não eram dele. A palavra não era dele. Ele tinha que passar para o povo, mas ele se irou. E Deus usou de misericórdia e escreveu novamente. Moisés quebrou as tábuas da lei, está em Êxodo 32, e arremessou as pedras das suas mãos e quebrou ao pé do monte. Essa atitude mostra a sua ira, que se acendeu contra o povo de Israel. No entanto, a sua ira não justificaria a quebra das pedras da lei, uma vez que Deus não havia lhe ordenado tal atitude. Tudo que você fizer, que não esteja na vontade de Deus, você está dentro de uma classe chamada rebelde. Esse terceiro motivo foi o motivo mais agravante pela qual ele não entrou na terra prometida. Pedir que Deus riscasse o seu nome do livro. Olha para aí, mano. Moisés se irou de uma forma tão grande com o povo certa vez que disse: Senhor, risca meu nome. Está em Êxodo 32, versículo 32. Perdoa o pecado do povo. Ele irado. Perdoa o pecado do povo. Se não risca meu nome do teu livro. Olha, ousadia, né, mãe? No teu livro, que tens escrito. Perdoa o pecado desse. Ou seja, ele que dá ordem para Deus. Ou o Senhor perdoa, ou risca meu nome. É aquelas qualidades de pessoas que existem hoje. Ou Deus faz, ou eu não vou mais. Se Deus não fizer, eu não quero mais ser para crente. Ou Deus faz, eu não sirvo mais. Ou Deus faz, eu não prego. Ou Deus faz, eu não canto. Ou Deus faz, eu não faço a obra. Deus tem que fazer. Deus não vai ter que pregar. Deus faz se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não faz. E se tu fizer, Ele é Deus. Se tu não fizer, Ele é Deus. Se tu não fizer, Ele levanta outro para fazer, porque a obra é de Deus. Quanta arrogância de Moisés perante Deus. Não é, não. Quanta arrogância. Por mais que Moisés fora um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, inclusive sendo um homem destacado e de uma comunhão muito estreita com Deus, a ponto de falar com Deus face a face. Você sabe o que é falar com Deus face a face? Não é isso aqui não. Eu olhando para o presbitério aqui não. Porque aqui eu não estou falando face a face com o senhor, estou vendo seu rosto. Face a face é isso aqui, ó. Se você chegar frente a frente com alguém e botar seu rosto grudado um no outro assim, você não consegue identificar o rosto daquela pessoa. Essa era a intimidade que Deus tinha com Moisés. Ah, meu irmão, isso é muito forte. Eu ainda vou trazer um ensino sobre isso. Ao ponto de ver visivelmente a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Que na verdade, eu quero até corrigir essa fala. Shekinah. Shekinah não é glória, como muitos usam a expressão. Derrama a tua Shekinah, como que fosse glória. Shekinah não é glória. Glória é kavod. Shekinah não tem nada a ver com glória. Isso não justifica a sua ousadia para com Deus. Nesse caso, Moisés pecou contra a autoridade de Deus. Além do mais, Moisés quis se colocar como um verdadeiro salvador da pátria perante o povo de Israel, ao exigir algo que estava sobre a vontade soberana de Deus. Deus perdoou o pecado do povo e também o pecado de Moisés, mas a consequência do seu pecado ele teve que assumir, pois ele não entrou na terra de Canaã. Leia para mim, por favor, só para a gente encerrar, Isaías 42, versículo 8. Já está aqui, escrito aqui, mas eu quero que você leia aí, para você entender. Deus, quando fala para Moisés,
Ele diz assim: fala a rocha. Era para falar, não era para ferir. Ou seja, Moisés que mostrar para o povo que for, como que ele fosse o provedor do povo. E ninguém é provedor do povo. Eu posso ser o provedor da minha esposa, do meu lar, mas quem provê todas as coisas para mim, para você, para a igreja, para o povo, é Deus. Isaías 48, versículo 8 diz assim: eu sou um, este é o meu, a minha glória, pois a outrem não darei. Tudo quanto você fizer, encerro agora, tudo quanto você fizer, que você faça para a glória de Deus. Se você fizer para querer glória, você está pecando, porque a glória é de Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. A única coisa que nós recebemos de Deus é simplesmente privilégios. Porque glória não, honra não. Nós podemos receber honra de homens, homens para com homens. Honra de Deus não, porque a honra é só dele, a glória é só dele. O que nós recebemos de Deus se chama privilégio. É privilégio ou não é você estar aqui? É. É privilégio ou não é você servir a Deus? É. Onde eu estaria se eu não estivesse aqui? Eu acho que nem ossos eu tinha mais. Então isso é privilégio. Servir a Deus não é obrigação. Servir a Deus é privilégio. Nunca tenha na sua mente como uma obrigação servir a Deus. Não, não é obrigação, porque Deus não obriga ninguém a servir. Deus não obriga ninguém a fazer a obra. Fazer a obra e lhe servir é privilégio de todos que aceitam Ele como Salvador. Fique de pé. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos pela sua palavra. Venha aplicar ao coração dos teus filhos. Continue abençoando a todos de forma especial. Leve em paz e segurança cada um teus filhos aos seus lares. Língua protege. Aprovando a ti, Senhor, amanhã estaremos aqui com os nossos irmãos para a glória do teu nome. Fica conosco aqui sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja cada um de nós e sempre a igreja diz: amém. Não se ire, e se irá, não pegue. Deus abençoe. É bênção, Deus abençoe.